Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o processo de transformação interior. Na noite de hoje, nós vamos refletir sobre a importância da autoaceitação nesse processo. Todo processo de autotransformação requer exercício de várias virtudes. Uma das mais importantes é a autoaceitação. Aceitar as limitações que você tem para transformá-las gradualmente. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lírio de Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal. Como eu disse na introdução, um tema muito significativo para todas as pessoas que estão trabalhando pela sua transformação interior. A autoaceitação é um pilar fundamental no processo de autotransformação, pois ela cria a base emocional e psicológica necessária para promover mudanças genuínas e sustentáveis. Então, essa é a característica principal da autoaceitação. Ela é como um alicerce que faz com que a pessoa, ao se aceitar, ela realmente vá trabalhar no processo de transformação daquilo que é limitante, daquilo que ela tem de negatividades, transformando essa realidade. Quando a pessoa não se aceita, ela tende a um movimento de mascaramento das suas limitações e não a transformação das limitações. E para um processo de mudança, de transformação real, a aceitação que temos limitações, mas não somos pessoas limitadas, é fundamental. E que o nosso grande objetivo aqui é de transformar gradualmente essas limitações. Então, a autoaceitação é esse pilar fundamental de uma base sólida no processo de transformação. A autoaceitação é fundamental para a autotransformação porque fortalece a autoestima, permite o reconhecimento da realidade para propor mudanças positivas e desenvolve resiliência e compaixão. Então, vejamos que, como nós estamos colocando, a autotransformação é um processo que envolve várias virtudes. Uma das mais básicas é a própria autoaceitação. Sem a autoaceitação, não há autoestima, a pessoa não se aceita, não aceita que tem limitações, que é um ser que está em processo de evolução, autoestima baixa, a pessoa não sente compaixão por si mesma, no sentido de ver-se como um ser num processo de evolução, que tem limitações, mas não é uma pessoa limitada, ela não se vê como aprendiz da vida, então ela vai ser muito exigente consigo mesma, crítica consigo mesma, gerando todo um estado emocional de desequilíbrio a partir dessa inaceitação de si mesmo. A resiliência também é outra virtude que é fomentada pela autoaceitação. Eu aceito que eu tenho determinadas limitações, mas eu sou capaz de superar gradualmente essas limitações, então vai ampliar a autoconfiança e a resiliência diante das experiências, desafio que nós temos ao longo da vida. Sem a autoaceitação não há resiliência, a pessoa se exige o tempo todo uma realidade que ela não pode ter, uma vida que ela não pode ter, uma perfeição que ela não pode ter. E essa exigência de perfeição acaba perturbando a pessoa, gerando um processo de mascaramento ou de desistência. Muitas vezes a pessoa, eu não sou nada mesmo, e ela desiste de realizar a transformação gradual
que vai gerar um estado de alegria, de bem-estar, de felicidade. Então, a autoaceitação, como nós colocamos, ela vai envolver todas essas virtudes, resiliência, compaixão, autoestima, e possibilitar um processo de transformação real. A autoaceitação é uma das bases mais profundas do processo de autotransformação, tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. Nós vamos refletir como que acontece esse processo de autotransformação. Primeira coisa, reconhecimento da realidade atual. Autoaceitação significa reconhecer e acolher quem você é no momento presente, incluindo suas qualidades, limitações, emoções e experiências. Sem essa aceitação, é desafiador identificar pontos de partida realistas para a transformação, já que negar ou reprimir aspectos de si mesmo pode levar à autocrítica destrutiva ou a objetivos irreais. Então, esse é um ponto fundamental, reconhecimento da sua realidade atual, de quem você é e como você está. Então, quem nós somos? Nós somos um espírito imortal, filho de Deus, aprendizes da vida. Essa é a nossa realidade essencial. A psicologia consciencial nos coloca como espíritos imortais num processo de evolução. Então, eu sou uma pessoa com potencial ilimitado. Agora, as minhas possibilidades neste momento são limitadas, porque nós sempre vamos lidar com uma tríade, já falamos aqui várias vezes. As nossas limitações, as nossas possibilidades e as nossas potencialidades. As potencialidades são do ser crístico que trazemos latente dentro de nós. Agora, as possibilidades atuais estão repletas de limitações. Então, a pessoa aceitar essa realidade, que é um ser que está aqui para superar gradualmente as ações. Então, a pessoa aceita que já consegue desenvolver determinadas virtudes, mas essas virtudes não estão completas, não estão plenas, e vão se plenificar com o tempo, não é de uma hora para outra. Então, ela aceita que ela tem limitações, aceita que está aqui para superar essas limitações, e esse processo vai acontecendo gradualmente. Quando a pessoa não aceita que tem limitações, ou ela exige acabar com as limitações de uma hora para outra, ou ela entra na acomodação. A acomodação não tem nada a ver com aceitação. A acomodação, a pessoa diz assim, eu sou assim mesmo, não tenho jeito, e isso é acomodação. A exigência de perfeição, eu não posso ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não tem uma exigência de perfeição, no outro extremo temos a negligência do aperfeiçoamento. A autoaceitação é equilíbrio. A pessoa aceita, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade. O que eu posso fazer para superar essa limitação? O tempo todo aceitando a sua realidade, mas transformando a sua realidade, que não vai acontecer de uma hora para outra, vai ser gradual. A autoaceitação vai produzir resiliência para o processo de mudança, como falamos na introdução da live. A autotransformação é um processo que envolve desafios, recuos e momentos de vulnerabilidade. A autoaceitação fortalece a resiliência emocional, ajudando você a persistir mesmo diante de dificuldades, porque você confia no seu valor intrínseco, independentemente dos resultados imediatos. Nós já falamos aqui que nossa evolução é como uma espiral ascendente. Então, você tem a fase ascendente da espiral e a fase descendente. A fase ascendente e a fase descendente vai
crescendo dessa maneira. Então, quando nós estamos nessa fase ascendente da espiral do processo de transformação, tudo parece muito mais fácil, tudo parece muito mais possível de ser realizado, é natural. Agora, existe a fase descendente da espiral. A autoaceitação é aquela virtude que vai permitir que você desenvolva resiliência, principalmente nessa fase descendente da espiral. Quando você encontra dificuldades, quando você pensa em desistir, quando você pensa em, não tenho jeito, vou deixar, vou largar mão de tudo. Nesses momentos, aceitar que você tem vulnerabilidade, que você não é uma super pessoa, que você tem toda uma série de necessidades e que você é um ser humano normal, que tem vulnerabilidade e que pode fortalecer-se a partir do reconhecimento dessa vulnerabilidade. Isso amplia a sua resiliência, principalmente nessa fase da descendente da espiral da autotransformação. Diminui a ansiedade. Ao acolher suas falhas e limites, a pessoa deixa de viver em permanente tensão com a própria imagem. É aquilo que nós acabamos de falar. A ansiedade é um dos sentimentos que mais surge devido a essa inautenticidade. O tempo todo naquele estado de ansiedade, porque o que os outros vão pensar dela, criando uma vida falseada em si mesma. Então, toda essa energia que é poupada vai fazer com que a pessoa asserene esse estado de ansiedade focada nos outros, no que os outros vão pensar. Fortalece a autoestima realista. A aceitação gera segurança interna, não baseada em perfeição, mas em autenticidade. Então, aquilo nós já falamos de uma certa forma sobre isso. Quando a pessoa se aceita como ela é, né, quem ela é e como ela está, ela tem o foco interno nos seus próprios valores. Então, a autoestima real, essa autoestima que não depende de circunstâncias externas, não depende de beleza corporal, não depende de perfeição, não depende de nada disso, ela flui naturalmente quando a pessoa trabalha o exercício da virtude da autoaceitação. Facilita mudanças sustentáveis. Ao invés de tentar mudar para escapar de si mesmo, a pessoa muda porque reconhece quem é e onde pode melhorar. Então, a mudança real, transformação real, é interior. Essa mudança é sustentável. Eu vou melhorando, é a espiral de transformação que tem a fase ascendente e a fase descendente. A fase ascendente e a fase descendente. Então, a pessoa vai mudando, melhorando gradualmente. Quando ela fica focada na inaceitação de si mesma, o que acontece? Um processo de exigência o tempo todo, de gasto de muita energia, que vão fazer com que ela viva essa vida inautêntica, que, em vez de gerar paz, gerar harmonia, gerar equilíbrio, ao contrário, vai gerar muita desarmonia, ansiedade, inquietude, e todo um estado emocional perturbador, que não é sustentável, nada, a pessoa tenta fugir dela mesma, não se sustentando num processo, porque é totalmente inautêntico. Há uma reconexão com a essência, aceitar-se, reconhecer a própria natureza divina, compreendendo que há valor em cada estágio do caminho evolutivo. Isso é muito importante, é uma visão que a psicologia consciencial trabalha bastante.
Nós somos uma essência divina em processo de evolução. Nós não somos seres crísticos. Nós trazemos um Cristo interno, que é a essência divina que somos, mas esse Cristo interno não está totalmente manifesto. É diferente do arquétipo do ser consciencial que nós temos como referência, que é Jesus Cristo. É um Cristo que se manifestou plenamente, mas levou tempo para ele se manifestar plenamente. Nós estamos num processo de evolução dessa realidade crística dentro de nós. Se eu me exijo perfeição, eu bloqueio esse processo. Se eu negligencio o meu aperfeiçoamento, eu bloqueio esse processo. Se eu me aceito nas minhas condições, eu vou gradualmente transformando e me libertando das amarras que me mantêm numa inferioridade, nas negatividades, nas limitações. Vou superando gradualmente. Por quê? Porque eu sou uma essência divina. Então, a autoaceitação, ela melhora essa questão da espiritualidade e da religiosidade, uma reconexão com a essência divina que somos. A autoaceitação não é conformismo, mas sim o ponto de partida para uma transformação consciente e saudável. Ela permite que você se veja com honestidade, acolha suas imperfeições e construa um caminho de mudança que será sustentável e alinhado com quem você é. Sem autoaceitação, a autotransformação pode se tornar um processo forçado, cheio de resistência e insatisfação. Com ela, você ganha liberdade para evoluir com confiança e autenticidade. Vejamos que a autoaceitação é um processo que leva a você se esforçar por uma mudança. O processo da exigência de perfeição, da autoinaceitação, que gera autorrejeição, a pessoa se força a mudança, por isso é inautêntico, não é sustentável, a pessoa cria máscaras que gasta muita energia com essas máscaras. Já com o processo de autoaceitação, ela flui na vida. Todo o processo de virtude, ela poupa energia, a pessoa se sente bem, ela se sente cada vez melhor, usando bem as suas energias para evoluir e crescer. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.